branco, lá do outro lado com a luz interna acesa. Será que é de alguém aqui também? Lá no estacionamento. Número 3. Somente querem
29. Onde pedimos a Jesus para nos renovarmos, para que possamos ser sempre melhores do dia anterior, que possamos, Senhor Jesus, estar sempre com o Senhor dentro dos nossos corações, nos amparando, nos protegendo, para que possamos ser cada dia melhores. E assim, nós vamos pedindo permissão ao plano espiritual, aos mentores amigos aqui desse trabalho, que sempre nos ampara com muito amor e carinho, e que cada um de nós, quando adentramos esta sala, sentadinhos aqui, já estamos recebendo esse amor de Jesus, essa luz maravilhosa que se faz presente e que cuida de cada um de nós. E através das músicas, como sempre, nós também vamos emanando amor, emanando luz dos nossos corações, e ao mesmo tempo que recebemos, nós auxiliamos a equipe espiritual aqui presente para levar onde for necessário toda a luz que será formada aqui esta noite. Então que possamos sempre auxiliar, como sempre a Roseli diz para nós somos trabalhadores desta noite também, pois vibramos muito e através das músicas, das letras, auxiliamos sempre a equipe espiritual aqui presente. Que o nosso trabalho transcorra com muita luz, com muita paz e com muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Nesse clima de bênção que nós acabamos de receber, essa chuva de bênção, eu convido a todos para uma reflexão que os ensinamentos do Mestre mais uma vez nos convida. Ela nos convida a nos revisitarmos nos dias de hoje sobre uma ocorrência que se deu quando o Mestre
chegava a Betânia, ele encontrou Marta e Maria, irmãs de Lázaro, já em luto, porque Lázaro havia falecido faziam 4 dias. E o sofrimento assolava aquela família, porque ainda estavam, vamos dizer assim, perdidos com o falecimento do irmão. Ocorre que Jesus, ao encontrar Marta e Maria, falou primeiro para Marta e depois para Maria, que Lázaro havia sim passado por uma transição de morte, mas que ele o ressuscitaria. No primeiro momento, elas acreditaram que essa ressuscitação dar-se-ia nos últimos tempos, como falamos hoje, né? Quando Jesus voltar. Mas ele falava de uma ressuscitação que dar-se-ia naquele momento. E assim ocorreu. Lázaro já morto há 4 dias, Marta ainda comenta, quando ele fala da ressuscitação, que o corpo já trazia mau cheiro. Mas assim mesmo, ele disse, vamos ressuscitá-lo, e o ressuscitou. Mandou tirar a pedra, ordenou que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro saiu. Aquilo causou um reboliço em Betânia muito grande, mas que serve de lição para nós até hoje. Essa parte do Evangelho, ela vem demonstrar claramente, tá, qual é o significado da prova viva do poder da fé, do poder de Jesus. E ela nos traz a reflexão do dia de hoje no seguinte sentido. Veja, naquela ocasião, quando Jesus ressuscita Lázaro, tá, causa um reboliço naquele período, naquela cidade, e causa também um desconforto, uma intriga muito grande com os fariseus, que, na época, seguiam rigorosamente as leis de Moisés e tinha alguns contrapontos com relação a Jesus, sobretudo no amor, sobretudo no acolhimento. Mas isso tudo por quê? Lázaro, uma vez ressuscitado, passa a ser a prova viva do poder de Jesus. E os fariseus, com esse poder, viu-se ameaçados tanto da forma como eles conduziam a religião, na forma como eles tratavam aquela população para a crença, como também politicamente. Por quê? Vejam, aquilo causou uma comoção em todos e muita gente se dirigia a Betânia, não só para ficar próximo de Jesus, mas sobretudo para saber quem era Lázaro que foi ressuscitado e como ele vivia. Tá? Então, Lázaro passa a ser, a partir de então, um exemplo vivo do poder de Jesus. Olha que poder de fé. E aí o evangelho de hoje, a lição de hoje, ela nos conduz e diz que esta situação toda se transmite até os dias de hoje. E daí pode se perguntar como. Agora eu preciso fazer a leitura só para depois continuar, só um instante. Diz o seguinte. Lição 113 do Caminho, Verdade e Vida. Editado Chico pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Passavam a ter crença. Por causa dele quem? De Lázaro. Isso está em João capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava cercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. Como? Essa situação é idêntica aos dias de hoje, porque nós também estamos sendo aqui convocados, e eu não diria convidados, mas eu diria, nós estamos sim sendo convocados, redirecionados
a nos revisitar e a sair deste sepulcro. Veja o que dizem. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Os dias atuais hoje vividos, e muita gente deixa-se operar a morte do sentimento em si. Aquelas pessoas que caem em desespero por falta de fé, aquelas pessoas que caem em desânimo, em descrença, elas deixam morrer em si o sentimento. E aí está um dos sepulcros que nós, encarnados, ainda promovemos dentro de nós pelas nossas fraquezas. Continua aqui o seguinte: muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Aqui está o convite. Todos nós, e muitos de nós, estamos soterrados no sepulcro do egoísmo, da indiferença, da falta do amor ao próximo. Mas observe que, à medida que nós vamos caminhando nessa caminhada nossa, quando nós nos deparamos com algumas pessoas que conhecemos, e que se essas pessoas promoveram em si mudanças e mudanças morais para melhor, elas causam, num primeiro momento, elas causam um espanto, elas causam interesse. E quando se passa a conviver com essas pessoas que promoveram esta melhora moral por algum período, a gente começa a observar o quanto bem aquilo está fazendo para ela. Ela passa a ser um Lázaro ressuscitado do sepulcro onde ela se permitiu sair. E ela começa também, como Lázaro, a ser um exemplo vivo da força e do poder da fé, do mandamento do Evangelho sobre nós. E continuando, esta mesma pessoa, esse exemplo vivo, me desculpe, ele tem muito mais força. Ele é dotado de um poder indescritível se comparado à palavra. E o porquê? A partir do momento que nós passamos a vivenciar, a partir do momento que nós passamos a observar a mudança em alguém, nossa consciência, nosso querer se desperta. E nós começamos a nos questionar o quanto bem aquela melhora e aquela mudança provocou para o fulano, para o ciclano e para o bertano, e começamos a despertar que somos também capazes de despertar essa esperança e essa fé dentro de nós. Somos capazes, sim, todos nós, de sairmos do sepulcro atual. É óbvio que atualmente nós não vimos ninguém sair do túmulo, mas o túmulo a qual a lição nos convida, a lição nos faz refletir é exatamente isso. O exemplo vivo que Lázaro se tornou do poder de Deus. E quando o Evangelho nos fala sobre as nossas mazelas, é exatamente isso. É qual delas nós vamos superar agora e já, ou quantas delas. Nós vamos eliminar esse sepulcro, essa indiferença, essa falta do amor ao próximo dentro de nós e vamos passar a ser exemplo, vamos passar a ser um Lázaro atual, um Lázaro moderno. Esse é o convite da lição de hoje. E continuando, diz aqui: se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. E aqui diz exatamente o que eu acabei de falar. Todos nós, quando nos deparamos com alguém que está mudando, com alguém que está evoluindo moralmente, a gente começa a se questionar. Primeiro você acha estranho, o que está acontecendo com aquele cara, né? Por que ele está assim? E com o passar do tempo, você convivendo, você observa as benefícios que aquela mudança traz para ele.
E aqui eu vou dar um exemplo. Às vezes nós estamos envoltos num grupo de amigos e paramos para tomar um cafezinho rápido e ali começa a falar uma fofoquinha de um de outro. Um dos elementos desse grupo se levanta, não abre a boca e vai tomar um café. É a forma que ele tem de dizer: não vou participar disso. Isso ele faz por uma vez, duas, três, até que alguém mais do grupo percebe que ele não se dá àquela situação e começa também a se afastar e tomar um cafezinho na hora de vamos falar de fulano. Com o passar do tempo, aquelas pessoas que se negam a participar da fofoca passam a ser exemplo. Isso é prático, isso é real na vida da gente. A gente começa, e aquela pessoa que não participa da fofoca, ela provoca essa reminiscência, ela provoca esse reboliço da memória dentro de nós. E aí, muitos, se não todos, começam: não, eu não quero mais participar disso, eu vou fazer igual fulano, igual ciclano, eu não vou mais abrir a boca e vou me retirar daquele ambiente. É isso que o Evangelho nos convida. Vamos sair desse sepulcro. E continua aqui assim. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles? Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em suas mãos continuares dos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. O convite está feito. Não é um convite, é um chamamento, é uma ordem. Não existe aqui dois caminhos. Primeiro, já fomos chamados, fomos convidados. Já temos ciência do que nós precisamos fazer. Já acreditamos que somos espíritos eternos e precisamos amealhar fortuna para a eternidade. Por quê? Os bens materiais de nada servem. E quais são os bens materiais? Sair do sepulcro, amor ao próximo, abandonar o egoísmo, a indiferença, ter compaixão e praticar o amor. Estão todos convidados a se tornarem o Lázaro de hoje, o Lázaro moderno. Boa noite. Música 74, 74. Permaneço ao teu lado.
42. De muito longe ouço essa canção, suavemente como oração. É o anjo azul entre pluma e véu, veio abrir pra nós os portões do céu. O céu chegando como quem morreu, trazendo amor, Jesus se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, somos do infinito, sob a imensidão. De muito longe vem esta canção, trazendo sol ao nosso coração. Vem comigo, vem, dá-me tua mão, vem andar no céu, com os pés no chão. As nuvens brancas são os sonhos meus, o sol que aquece são os beijos teus. E as estrelas são a felicidade e o nosso amor, toda a eternidade. Muito longe vai esta canção, rasgando o céu como oração. Ela vai dizer ao teu coração que eu te amo mais que a devoção. Fazer a 28. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abre o coração e começa a vibrar, sinta a emoção e começa a lutar. E o anjo já vem com uma bênção nas mãos. Vem, anjos voando nesse lugar, no meio do povo a nos ajudar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a gente subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a terra se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, ilumina as trevas, dissipa o mal. Sinta o vento nas asas dos anjos agora, confia, irmão, pois é a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Vem, anjos voando nesse lugar, no meio do povo a
cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo a nos ajudar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a gente subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo a nos ajudar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a gente subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Número 45. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me aceitou, me levanto, conhece os meus pensamentos. Quer sentado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me ensinaste nova, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas.
número 52. Vai
tudo é escuridão, vale a pena ser um farol, quando o resto é solidão. E aí? Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar, vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. Vale a pena ser uma estrela quando alguém quer desistir. Vale a pena ser um sorriso quando a lágrima cair. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar, vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. E aí? Vale a pena viver e amar. Muito bom, muito bom, muito bom. Vale muito a pena, né? Que noite maravilhosa, que vibração incrível nós vamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares. Então convido vocês agora, aqueles que gostam podem fechar os olhos. Vamos aproveitar esse momento e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão querido, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Que estejam em nosso coração, em nosso pensamento e mais que tudo em nossas atitudes, porque vale a pena levar isso para o nosso dia a dia, vale a pena viver cada vez mais com amor no nosso coração. E assim, aproveitando esse anel de luz que se formou, cada um de nós trabalhou um pouquinho e formou-se um anel maravilhoso junto com essa espiritualidade amiga do Centro Espírita Paulo de Tarso. E que todos unidos vamos agora emanar essa vibração para todos aqueles lares mais necessitados, para aqueles povos que ainda estão em guerra, que o nosso planeta Terra ainda é bastante doente, mas nós podemos auxiliar com a nossa vibração. Que esta noite, então, aproveitemos esta oportunidade e levemos para o restante da nossa noite essa energia, que depois, quando nós vamos nos deitar e o corpo entra em sono, o nosso espírito continua trabalhando. E assim, podemos cada vez mais viver com o amor do Cristo em nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Vamos encerrar com a 44 hoje. Faz tempo que não cantamos. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer. Posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creem
junto a mim encontrarás abrigo nas tormentas e na dor. Não desistas, mas estou. Traga a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia.